Ora, bom dia mais ou menos, meus amigos. Eu fiquei sem bateria, tive que ir buscar o outro telemóvel, porque às vezes vejo, outras vezes não vejo, porque não estou sempre a olhar para o telemóvel, como é evidente, não é? Bom, ficamos no Código Penal da segunda edição, na introdução, mas vou dar-vos aqui o clickbait, que é aqui uma coisinha que o Miguel Morgado diz, que eu achei interessante. Vamos analisar. Gosto muito do Miguel Morgado. Muito, muito, muito. Macron tinha, ao que parece, este relatório já guardado há uns meses, mas só agora, enfim, não sabemos porquê, mas só agora é que ele decidiu começar a lidar com ele e com as suas conclusões. É um relatório que fala da Irmandade Muçulmana em França. Um relatório não está particularmente bem feito, mas tem informações interessantes. O que é a Irmandade Muçulmana? A Irmandade Muçulmana foi criada em 1928 por um egípcio, Hassan al-Banna, que defendia, como outros movimentos islâmicos nos últimos 200 anos, nos últimos 150 anos, que defendia um regresso à literalidade da palavra do Corão, nomeadamente em torno de um conceito que é o da soberania absoluta de Deus, e que basicamente diz que os muçulmanos têm de viver num Estado Islâmico. E viver num Estado Islâmico é viver sob a supremacia da Sharia, que tem de governar todos os detalhes, todos os aspectos da vida humana. Portanto, é a partir do Corão que cada um de nós vê a sua vida integralmente regulada, e isso tem que estar instanciado no mais alto plano político. Um Estado tem que ser um Estado Islâmico. Ora bem, a Irmandade Islâmica conheceu muitas flutuações, muitos conflitos interiores. Teve ali está ali a fotografia no meio, um homem muito importante, Said Qutb, um egípcio também. Foi a fotografia quando ele vai para a forca, ele foi enforcado na altura pelo regime de Nasser por subversão. E ele dá um lado violento, de revolta violenta à Irmandade Muçulmana, com ataques terroristas, etc., com o assassinato de governantes de países árabes e muçulmanos que não quisessem instituir um Estado Islâmico. Mas a Irmandade Islâmica depois, com aquele homem Qaradawi, da fotografia mais à direita, que morreu há pouco tempo, segundo se a memória não me trai, optou também por uma outra consideração, por uma outra estratégia, que é o objeto do relatório em França, que é o chamado entrismo. Portanto, o relatório não diz que a Irmandade Islâmica está preparada a atentados terroristas em França. Não é nada disso. Nem que vai haver violência islâmica em França. Nada disso. Isso não há outros grupos radicais, mas não tem nada a ver com a Irmandade Islâmica. É uma coisa diferente e mais subtil. É penetrar, infiltrar-se nas instituições europeias e nas instituições francesas junto às comunidades islâmicas, claro, as comunidades muçulmanas em França e fora de França, para, a partir daí, ir adquirindo o poder sobre essas instituições locais e depois instituir o tal Estado Islâmico. Sim. Antes de ouvirmos esta segunda parte, até porque... Pois, fui buscar aqui o Alexandre de Sousa, um certo. Acontece sempre a mesma coisa, esta paranoia com os muçulmanos. Não, o Miguel Morgado é um académico, sabe o que é que está a dizer, e é evidente que há perigo de haver um sultanato muçulmano na Europa, como sonhava o Bin Laden, como sonha a Irmandade Muçulmana. Quer dizer, já não nisso desde os tempos das Cruzadas, já não nisso desde os tempos de Saladino. Quer dizer, não sei onde é que as pessoas estão a ver aqui a novidade da coisa. A novidade da coisa não existe. Sempre foi o sonho do mundo árabe colonizar o Ocidente. Eu, quando estava na escola, estudei a reconquista cristã. Houve um tempo que os árabes nos colonizaram. Nós fomos colonizados pelos árabes e pelos romanos. Pronto, está bem, depois tomámos as coisas de volta. Por isso é que chama-se Almada, Algarve, Al Jazeera. O Al vem daí, vem do registro árabe. E bem, esta coisa, não, o Miguel Morgado está cheio de razão, que há planos destes maluquinhos de quererem colonizar a Europa no registro árabe. Nunca conseguiram, tiveram cá uns tempinhos, depois foram logo postos na alheta. Eu fico um bocadinho surpreendido que os senhores alinhem nesse diapasão de substituição populacional, reimigração. O André Ventura disse ao Observador que, em relação ao Afeganistão e ao Paquistão, deviam ser remigrados, ou seja, voltar para a terra deles, independentemente de ilícito. Pois isso não pode ser. A amiga da Ventura gosta muito de si, mas não pode ser. Os imigrantes podem ser extraditados se cometerem ilícitos penais. Agora, só pela nacionalidade deles, isso é Donald Trump agora nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, só pelo estou aqui a pôr o meu microfone melhor, só pela nacionalidade deles. Bem, o outro alemão está no máximo, não quer que isto vá abaixo, mas
só para no final deles irem ao ar, eu acho isso extrema-direita pura. Com o Afeganistão é o que a gente sabe, sim. Mas é que nós queremos. Estive a ver um discurso da senhora Alice. Pois aquilo é igual à Irmandade Muçulmana, só que para o outro lado. A Irmandade Muçulmana foi fundada em 1928 e está em cerca de 70 países e que quer retornar os ensinamentos do Corão, rejeitando qualquer tipo de influência ocidental. O líder é um senhor chamado Mohamed Badi. É um professor veterinário, colega do Dr. Pedro Frazão e político egípcio. É o guia supremo da Irmandade Muçulmana desde 2010. Foi detido pelas autoridades do governo egípcio em 2013. Julgado, foi sentenciado à morte em 28 de abril de 2014. Isso era o guia supremo. São islamitas sunitas, não são xiitas, são conservadorismo social, conservadorismo religioso, pan-arabismo e anti-secularismo. E pasme-se, são de direita e extrema-direita, identificam-se como tal. Islão sunita. Luta para estabelecer a Sharia, é considerada a precursora do fundamentalismo islâmico contemporâneo, que a partir de decisões deu origens a grupos mais violentos como o Hamas e a Al-Qaeda. É daqui que veio os maluquinhos todos, a gente sabe. Tem o objetivo de unificar os países da população muçulmana e opõe-se às tendências seculares que algumas nações islâmicas têm, como por exemplo a Turquia, o Líbano, o Egito e Marrocos. Tem como origem a seita islâmica radical wahhabita, sunita, que é a base da sociedade da Arábia Saudita, que inspirou a milícia dos talibãs e a rede terrorista Al-Qaeda. E estão sempre a dar porrada nos coitados dos sauditas, que infelizmente realmente não nisso tem alguma razão, mas o príncipe herdeiro está a ser um homem muito diferente do que era o pai. Obviamente que não é um ditador, mas enfim, muito diferente. Foi fundada no Egito em 1928 com o objetivo de libertar a pátria islâmica do controle dos estrangeiros e os infiéis, os kafir, e estabelecer um Estado Islâmico unificado. Duas figuras exerceram uma influência poderosa sobre o pensamento da Irmandade: o seu fundador Hassan al-Banna e o escritor Said Qutb. Este fundador da Irmandade Muçulmana é o avô do Tariq Ramadan, que é um académico, filósofo e escritor suíço-muçulmano. É professor de Estudos Islâmicos Contemporâneos no St. Anthony's College, na Faculdade de Teologia e Religião da Universidade de Oxford. O neto do fundador destes dois foi docente em Oxford. Tirou uma licença por mútuo acordo, mas o que é facto é que fez carreira em Oxford. É professor convidado na Faculdade de Estudos Islâmicos na Universidade de Califa, no Catar, e em Marrocos. Também faz investigação no Japão e também é diretor do Centro de Pesquisa de Legislação e Ética no Catar, em Doha. É membro do Grupo Consultivo sobre Liberdade de Religião ou Crença do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. Foi eleito pela revista Time em 2000 como um dos 7 inovadores religiosos do século XXI e em 2004 como uma das 6 pessoas mais influentes do mundo. Ramadan descreve-se a si próprio como um reformista salafista. Ou seja, estamos a falar, teve em Friburgo, terra do direito penal alemão, criminal neste caso, teve em Notre Dame, teve em Oxford e teve no Colégio de Saussure. Ou seja, é um homem, parece-me a mim, que não é igual ao avô, não é? Por isso, temos que perceber que estas seitas radicais sempre existiram, quer dizer, não, o Corão
registro islâmico nasce no século VI depois de Cristo, como é sabido, e é uma religião monoteísta tal como o judaísmo, como o cristianismo. E os mais radicais no cristianismo, os mais radicais no judaísmo e os mais radicais no islamismo são sempre fanáticos. No caso islâmico é mais complicado que no registro cristão. Bem, se vivessem nos tempos das cruzadas, se calhar não diziam isso, não é? Depende do tempo histórico que vivemos. Depende do tempo histórico que vivemos. Nos dias de hoje estão constantemente a ir atrás dos muçulmanos. Epá, eu acho que isso é 40%, porque os homens ficam, estilo eu, muito defensivos. As pessoas, quando são perseguidas, ficam muito defensivas e depois reagem com grande reatividade, passando da redundância e um certo plenasmo. Por isso, os senhores é que sabem da vossa vida. Por isso, para concluir aqui o nosso raciocínio acerca da Irmandade Muçulmana, o lema da organização é: Allah é o nosso objetivo, Maomé é o nosso líder, o Corão é a nossa lei, a Jihad é o nosso caminho. Está bem, morrer no caminho de Allah é a nossa maior esperança. Pronto, está bem, a organização deles está bem. À data de 2017, os principais apoiantes da Irmandade Muçulmana eram o Qatar e a Turquia. Sim, já sabemos. O Qatar, a gente já sabe, as relações têm com a Hamas, já sabemos. A Turquia, Nossa Senhora de Fátima. Por isso é que nunca vai entrar na União Europeia. A Irmandade é considerada uma organização terrorista pelos grupos do Bahrein, do Egito, foi o Egito que a fundou, Rússia, Síria, Arábia Saudita, que se reclamam deles, não é? E os Emirados Árabes Unidos, o meu amado Dubai. Quer dizer, e não só. Por isso, acho que os senhores... Miguel Morgado, desculpe, tem toda a razão, cheio de razão, mas não creio que isso seja preocupante para a Europa. Sempre existiram estes grupos. Nós temos esta dinâmica da cristandade um bocadinho à extrema-direita de cada sítio, de que na Europa é cristã. Não, a Europa não é cristã, a Europa é laica. Eles é que, estes fanáticos é que acham que o mundo, isto e aquilo deve ser islâmico, deve ser isto e aquilo. São os fanáticos. A religião não tem nada a ver com a política. Aliás, o maior avanço da Revolução Francesa foi justamente dividir a religião do Estado. Por completo. O pessoal do Chega, talvez um dos grandes erros do Chega é citar São Paulo na Assembleia da República, e o André Ventura, quando fez isso no discurso do 25 de Abril, foi uma calamidade. Ele disse: mas podem citar o Lula e não posso citar o São Paulo. Sim, a religião e o Estado foram separadas no século XVIII, na Revolução Francesa, 1789, por isso é um erro trazer a religião para o Estado, porque, como se vê por aqui, dá sempre asneira. Mas pronto, mas os senhores acham que estamos em risco de, enfim, substituição populacional, ou que estas pessoas têm que ser remigradas, pronto, associem-se ao ERACT, que é o político de extrema-direita que defende isso a 100%. Pá, o Saladino já andava com a mesma conversa, e é século XII. Aliás, o Saladino, se não me falha a memória, era da mesma terra do Saddam Hussein, Tikrit. Ou seja, já andava nisso, quer dizer, não estou a ver o problema dos dias de hoje. É um problema que tem atravessado a história da humanidade. O islamismo sunita já no século XII era o que era, com o Saladino, que talvez seja o mais conhecido deles todos. Por isso não estou a ver o que é que os senhores estão com essa conversa. Sempre a mesma conversa. Dir-me-ão. Então, e tem solução a coisa? Não sei. A paranoia não ajuda, não é? Não ajuda porque o próprio engenheiro Avelino disse-me na plena live, que eu fiquei estupefacto, que devia-se limitar a imigração muçulmana. E eu, mas isso não se pode fazer, é inconstitucional, que não se pode discriminar as pessoas pela nacionalidade, não é? Mas pronto, diga-me, o islamismo é um problema de que vértice? Do registro civilizacional para a Europa? Fechem as fronteiras, quer dizer, coloquem um sistema de cotas.
Acabou, não é uma questão de religião, é uma questão de pobreza. Eu conheço muito muçulmano, não tenho problemas nenhuns com eles, mas absolutamente nenhuns. Aliás, com quem tive problemas foi só com portugueses. Essa que é essa. Como tal, eu nunca tive problema nenhum com nenhum muçulmano, eu nunca tive nenhum problema com nenhum estrangeiro, nunca tive nenhum problema com nenhum não português em todo o lado que tive imigrado. As únicas pessoas que me deram dores de cabeça foram portugueses de Portugal e portugueses fora de Portugal. Bem, a falar português e tal, com uns sangues esquisitos e tal, umas malárias e tal, mas nunca tive problema com ninguém. E sabem que eu sou todo, enfim, confrontativo. Nunca tive nenhum problema com nenhum muçulmano. Nenhum. E se há muçulmano em Londres, se há muçulmano aqui deste lado do mundo, os senhores olham para os muçulmanos como se fosse a Irmandade Muçulmana, ou a Irmandade Islâmica, como querem chamar. Quer dizer, não estou a ver esse raciocínio adequado, vou ser sincero. Eu percebo o vosso raciocínio, porque as fronteiras estão abertas entre tudo. É só a União Europeia metendo na cabeça que o espaço Schengen é dentro da União Europeia e acabou. Fazem um sistema de cotas, registro criminal, contrato de trabalho, verificação de moradas, idade, idioma, uma série de critérios como se faz nos países desenvolvidos. E as pessoas que entram na Europa, ou na União Europeia, passam a ser 10% dos que são agora. Pronto, acabou. O problema está resolvido. Estão sempre com a mesma conversa, que estamos a ser invadidos e substituídos. Não consigo, não consigo acompanhar o raciocínio. É demasiado fanático para o meu gosto. Não tenho vocação nenhuma para estes fanatismos. Eu gosto do Código Penal e do tio Freud e dos filósofos. Não tenho paciência nenhuma para aturar gente estúpida com estes raciocínios muito extremos. Não estou a dizer que os seus são estúpidos, estou a dizer que quem acredita que temos outros saladinos na vida dos dias de hoje é como os muçulmanos pensarem que nós estamos no tempo das cruzadas. Agora o Papa também vai enviar exércitos para conquistar o mundo árabe. Estou a ver. Mas, enfim, voltamos para a matéria. Tínhamos ficado na citação da minha pessoa e o meu momento é Rodrigues dos Santos, não é? Que me citei a mim próprio. E depois estava a falar dos peritos. E tínhamos ficado no Código Penal, peço desculpa, já tinha acabado a citação aqui. Tinha acabado já a citação aqui e já tínhamos ido para o Código Penal, sim. Ora, na tese estou aqui. De acordo com tal concepção, embora o homem seja incapaz de modificar, homem em itálico, de modificar certas qualidades do seu caráter enquanto inatas ou dadas por destino, ele pode sempre, enquanto ser livre, sempre em itálico, modelar o seu comportamento. Quando se decide sobre si mesmo, pode sempre alterar a sua atitude anterior perante aquelas qualidades do seu caráter. Esta atitude do homem não se consubstancia apenas na escolha, num dado momento concreto, entre a conformação ou desrespeito pelos valores ético-jurídicos, na escolha entre o ilícito ou o ilícito. Esta atitude interior reporta, segundo Figueiredo Dias, a uma posição mais profunda, a um momento anterior à manifestação empírica do ser. Respeita, isto é muito importante, a opção prévia e fundamental da decisão do homem sobre si mesmo. Nós decidimos se queremos fazer mal aos outros ou não. Nós decidimos. Diz aqui o professor Figueiredo Dias, a opção prévia e fundamental da decisão do homem sobre si mesmo. Só os tribunais têm o direito de julgar e acusar as pessoas. A acusação é feita pelo Ministério Público, o julgamento é feito pelo tribunal, pelo juiz de direito. Se os senhores vão atrás dos outros, perseguem os outros, fazem mal aos outros,
é Salafismo, é a Irmandade Muçulmana, Islâmica, Inquisitorial, Medieval, Cruzados, Reconquista Cristã, Supremacia Branca, Ku Klux Klan, chamem-lhe o que quiserem. Tivemos muito disso durante a história da humanidade. São os autênticos, como dizia o pessoal das minhas lives, atrasados mentais. Porquê? Estão a regredir aos núcleos primitivos da mente e estão-se a comportar como se vivêssemos no século XII. A Idade Média durou 1000 anos, do século V a século XV. E assim concluiu o autor, na medida em que a atitude pessoal se modifica, toda a personalidade ética ou juridicamente relevante se modifica e com ela, neste sentido, o próprio destino. Na medida em que a atitude pessoal se modifica, é uma atitude pessoal, estão a ver? A personalidade ética ou jurídica, ou ética ou juridicamente relevante, como diz o professor Figueiredo, modifica-se ou não. E nesse sentido também o próprio destino. Ou seja, as pessoas, quem conhece o bem escolhe o bem. Quem conhece o mal escolhe o mal. Não necessariamente. O mal não é uma categoria ontológica, mas é a tal possibilidade do mal que está inscrito na gênese do homem, na ontogênese e na filogênese do homem. E nesse aspecto, as pessoas e as redes sociais são locos tremendamente fértil para se fazer mal às pessoas, porque estão no anonimato, é o crime perfeito, supostamente, para os maluquinhos. O professor Figueiredo está aqui a entender, não, os senhores há muito tempo que se decidiram ser assim, estou só metendo na linha ali o Pintas, estou só metendo na linha ali o Espertalhão. Não, estas pessoas são assim. Não é um caso isolado, a maldade que os senhores veem nas redes sociais, ou a maldade que os senhores veem na criminalidade no dia a dia. Estas pessoas são assim. O professor Figueiredo está a entender, não, atenção, isto não é um ato isolado. Estas pessoas, quem é capaz de matar, quem é capaz de fazer mal aos outros, verdadeiramente falando, seja uma morte física, moral, existencial ou profissional, o povo chama isso maus fígados. O professor Figueiredo Dias chama isso atitude interior. É uma atitude interior que atualiza ou não a personalidade ética ou juridicamente relevante. É uma escolha, o livre-arbítrio, a autodeterminação. Os juízes aí são brilhantes, não é? Diz o professor Figueiredo Dias, Liberdade de Cultura Penal, terceira edição, 1995, página 177, 179. Com efeito, o juízo de culpa jurídico-penal apenas se poderá formar correta e completamente através da análise minuciosa das características ético-juridicamente relevantes que se capitalizam no facto. É quando os senhores veem a ação concreta da maldade a ser efetuada, onde os senhores estão a ver a personalidade daquela pessoa a ser atualizada. E depois os episódios sucedâneos, o famoso arrependimento, o famoso remorso. Bom, mas pronto, não quis fazer mal. Não, continuam a ter prazer infinito pelo sofrimento das vítimas. Vê-se muito nos psicopatas, e vê-se muito nas bocas, e vê-se muito em toda a gente que depois do mal feito continuam a deliciar-se, a banhar-se no vosso sangue. Vê-se muito nisso, os psicopatas nos tribunais a rirem-se para as famílias das vítimas. O Fred West sempre com risinhos a confessar à polícia que tinha morto aquelas raparigas todas. O Nilson a mesma coisa, a falar da mãe, lá está ela com aquelas teorias, mas o quê? Também com os risinhos a falar dos homens que tinha morto. O Jeffrey Dahmer a comer, quando estava nas suas refeições, a comida que tinha à frente dele, às vezes fazia de conta que aquilo era um bocado de carne humana à frente dos presidiários, a gozar com o assunto. Gozam, fazem a maldade e não gozam com os senhores. Há um prazer sádico, um gozo, a jouissance do Lacan, há um gozo tremendo nestas pessoas de grande maldade e grande perversidade, como diz o professor Figueiredo Dias, já lá está. Não é uma exceção, é a personalidade deles, é assim que eles são. E é por isso que o professor diz, é nesse sentido que é o próprio destino da pessoa. Pois é, com efeito, peço desculpa, importará também distinguir, para ir para o Código Penal, se tais características são inatas, e aqui é que está a grande questão, ou se surgiram no decurso de vida e as circunstâncias em que surgiram. Pois,
A culpa do agente é acreditada de acordo com a imagem da globalidade da personalidade do agente. E nessa imagem ter-se-á necessariamente em linha de conta a sua atitude perante as exigências que o direito e a comunidade legitimamente lhe dirigem. Diz o Professor Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, terceira edição, 195, páginas 180, 185. Ninguém sabe qual é o património genético destas maldades imensas, qual é o património filogenético, qual é o património ontogenético, ninguém sabe. Claro que a extrema-direita e outros afins sabem tudo, mas pronto, já sabemos o que é essa graça, não é? Parece, pois, legítima a conclusão, em itálico, de imputabilidade diminuída implicar naturalmente uma culpa diminuída. E o ponho aqui em nota. Começando a voltar ao autor, que determinou a nossa reflexão jurisprudencial, Boltzmann chega, que eu não gosto muito, como sabem, chega a uma conclusão idêntica. Diz o Boltzmann: a imputabilidade diminuída ameniza a reprovação da culpabilidade. Disso deveria resultar a obrigação do tribunal na redução da pena. A redução facultativa da pena contraria o princípio da culpa. Segundo o entendimento reinante, a abstração da redução da pena apenas é defensável quando a diminuição da culpa resultante da imputabilidade diminuída é compensada por outros motivos de agravamento da culpa presentes na pessoa do agente ou nas circunstâncias do facto. Tais motivos podem fazer com que o facto, não obstante a imputabilidade consideravelmente diminuída, ainda pese muito mais, devido ao seu teor de culpa, que a regra geral mais leve que se possa ter imaginado, estou a traduzir, tenho que ir atrás, que a regra geral mais leve que se possa ter imaginado ao definir o limite máximo da pena ou a pena incondicional que a lei combina no caso geral, ou seja, o ato de um inimputável. BGH 731, neste sentido, B, VRF G 50, página 11. Estou a traduzir do alemão. Este equilíbrio deve resultar evidente especialmente nos casos em que o próprio agente tenha provocado o estado de exceção, ou seja, a embriaguez causada pelo ato, pelo álcool ou outra substância tóxica. Diz o professor Boltzmann, em Direito Penal, está em alemão, estou a traduzir, parte geral 2006, página 146. Sim, o professor Boltzmann, como sabem, eu não gosto muito dele, defende quase uma pulsão inata para o crime, muito gosta da extrema-direita, estava nas minhas lábios de dizer isso, que não há evidência nenhuma sobre isso. Claro que há provas tribais que a gente vê ali uma questão muito complicada, não é? Como os senhores têm visto acerca da minha pessoa, obviamente que só culturas tribais é que punem os intelectuais, não são culturas sofisticadas, como é evidente. Eu, nos mundos académicos que fui passando, fui sempre colocado no pedestal, porque os académicos, os intelectuais, têm aqueles egos do tamanho de montanhas, como o engenheiro Zé Luís falou do cunhado e outros afins, porque o intelecto é muito sedutor, é como uma mulher bonita, a não ser que seja numa cultura tribal em que a cultura é o gordo, é o dechugo, é o alcoólico, é o estúpido, é o doente psiquiátrico, é o bêbado, enfim, os senhores já sabem de casa gasta, não é? Deus castiga, tal só não ocorrerá, para o Código Penal, se após a análise do caso concreto, das específicas condições em que ocorreu o crime, bem como da avaliação da personalidade do agente e da forma como conduziu a sua vida, como orientou a decisão sobre si mesmo, se puder concluir que as características ético-jurídicas valiosas que se refletem no facto estão em consonância com a atitude global do agente, com a sua personalidade. Não é um caso único. Quem faz maldade permanentemente durante anos a fio não é porque tem aquele alvo específico. São assim com toda a gente. Entendem?
Depois vão escolhendo quem é o bode expiatório. O bode expiatório porquê? Porque estas pessoas nunca assumem a sua própria responsabilidade, que é uma questão muito cara ao direito penal, a diferença entre culpa e responsabilidade. Entendem? Assim sucederá se certamente, se mesmo antes da existência ou manifestação da anomalia psíquica, o agente revelava uma personalidade com características especialmente valiosas e adotava uma atitude de desrespeito pelas normas jurídicas e sociais vigentes. Como é evidente, como é típico das redes sociais, não respeitam nada do ponto de vista da normatividade constitucional, penal, axiológica, porque são um culto religioso, são uma espécie de irmandade muçulmana lá do sítio, que os valores deles é que contam. E a gente pergunta, mas quem é que te encomendou o sermão, filho? Desde quando é que és o Papa Francisco, o Dalai Lama, tudo junto? Desde quando é que rogam-se de imperadores da fé, cavaleiros da fé, como dizia o que recordo acerca do Abraão, cavaleiro da fé, também filho, mas alguém te elogiou o cavaleiro da fé, alguém te elogiou o imperador da moral e bons costumes. É isto o psicopata. O psicopata tem sempre esta enorme autoridade moral porque não respeita a norma jurídica. Respeita a norma moral dele, a ética dele. É um Kant 20 milhões de vezes. O psicopata, bem, não posso dizer isto, o Kant não tinha nada psicopata, mas pronto, a ética kantiana pretendia-se ser formal e ter, de certa forma, uma autonomia da razão, por assim dizer, legítima, e a dignidade da pessoa humana. É o psicopata virado ao contrário 20 milhões de vezes, ou seja, é o imperador moral puro. Estão a ver? É o oposto que o Kant queria. O Kant queria, obviamente, age como se o máximo se possa instituir como legislação universal, ou seja, cria pessoas mesmo boas, o soberano bem, como dizia o Kant. Estes filhos da puta, peço imensa desculpa, não se pode falar assim, né? Peço imensa desculpa. Estes filhos das cadelas psiquiátricas são imperadores da moral, de culto religioso. É isto que é o psicopata. Não tem respeito pelas normas constitucionais nem pelas normas jurídicas. Tem respeito pela própria ética. Tem aqueles valores morais na vida deles, pronto, e a vida deles é que conta, e se acham que os outros são uns bandidos, ou isto, aquilo e aquilo outro, ou são uns pintas, ou são não sei o quê, não dão um tiro porque não dão próximo, fazem tudo o possível e imaginável. É isto que são os psicopatas, é isto que são as redes sociais de hoje, é isto que é a política de hoje. Sim senhor, e depois ainda falam da irmandade muçulmana, são a mesma merda, o cheiro é que é diferente, dito de outro modo, e recorrendo a uma metáfora, e vamos concluir com o Foucault, que traduz muitas vezes a forma como comunitariamente são vistos os crimes cometidos por imputáveis diminuídos, rectios por aqueles que padecem de uma anomalia psíquica, sua agente, com a sua atitude interior, com a sua decisão sobre si mesmo e o comportamento adotado ao longo da sua existência, determinou ou contribuiu para a criação do monstro. E diz o meu grande amigo Foucault, vou ser lá, só ler um parágrafo, sim. Estou a ler do inglês. Hoje vou começar a análise do domínio da anormalidade e as suas funções no século XIX. Vou tentar demonstrar que este domínio foi constituído na base de 3 elementos. E a primeira destas 3 figuras foi o que eu chamo do monstro humano. O quadro de referência deste monstro humano é, evidentemente, a lei. O Foucault dava uma tarefa infinita à lei, aos psiquiatras e aos psicanalistas. Pois, desta perspectiva, este é o tal que eu comparei sempre a extrema-direita nas minhas lives. É o tal que quando a gente lê o Michel Foucault, a gente diz, o homem está cheio de razão. No dia a seguir a gente acorda, mas eu sou psicanalista, eu sou um homem do direito, eu sou um legalista, como é que é possível? Tem uma conversa, nossa senhora. Mas este é um gênio, atenção, este é aquele gênio louco, o Foucault tinha aquelas pancadas, nossa senhora. A partir desta perspectiva, o monstro humano é uma noção jurídica, mas no sentido amplo do termo, diz respeito às leis da natureza, às leis da sociedade. Está em inglês, é fácil traduzir em inglês.
O campo, eu não sei falar inglês, mas sei traduzir inglês, como tal, compreendo perfeitamente que é uma tradução de uma pessoa iletrada. O campo em que o monstro surge pode ser pode ser chamado o domínio jurídico-biológico. Estão a ver onde é que tu queres chegar? Ou seja, exatamente quem tenta fazer a ponte entre o jurídico e o biológico, não é? O processo penal, as perícias sobre o personal, as perícias sobre o estado psíquico do arguido, as perícias médico-legais, que são as perícias psiquiátricas. Já estão a ver aqui o Foucault a preparar o terreno para dar uma tarefa, o domínio jurídico-biológico, não é? Mas vou concluir porque quero ir para o Código Penal, porque se eu começo a entusiasmar com o Foucault nunca mais acabo. É este, tal como o Ricoeur, que chama Freud, ao Nietzsche e ao Marx, os três mestres suspeitos. Os senhores veem os debates. Houve um debate muito conhecido entre o Foucault e o Chomsky. Ai, Jesus! 20.000 o Peterson e o Zizek. Atenção, contudo, para concluir, o monstro emerge de um espaço e de um contexto simultaneamente extremo, mas também extremamente raro fenómeno. O monstro é o limite. Então, lembro-se de eu falar que na tese de doutoramento em filosofia tentei perceber o limite ontológico do psicopata vem daqui. Eu terei a minha ideia do Foucault. E obviamente, por isso é que eu cito o Foucault exaustivamente na minha tese de doutoramento em psicanálise. Mas não percebo nada disto, entendem? Sou um tanso, sou um pintas, papel e gajas a mais e nas papo. Não se pode dizer essas coisas, peço imensa desculpa. Tive carros desportivos a mais e não os tenho. Não se pode dizer essas coisas, tem que ser humilde, não é? E as riquezas dos carros e das casas, das viagens em primeira classe, é tudo. O homem é uma mania, isto, aquilo e aquilo outro. Pois, exatamente. Exatamente. É aqui que vem o monstro. O monstro é sempre aquele que, como diz aqui o Foucault, tem um enorme condicionamento da sociedade. O monstro só é criado, o belo e o monstro, ou seja, o monstro só é criado quando não pode ser o belo, quando não pode ser, enfim, o desejado, o belo e o bem, como dizem os filósofos da antiguidade clássica, ou seja, as pessoas mais invejosas, mais asquerosas e mais sádicas e mais psicopáticas são sempre neste contexto que o Foucault está aqui a explicar. Por isso tem que concluir, senão nunca mais chamemos daqui. O monstro é o limite. Simultaneamente num ponto em que a lei o determina e a exceção que é encontrada nos casos extremos. O monstro combina o impossível e o proibido. Quando o monstro viola a lei, pela sua própria existência, desencadeia uma resposta de algo muito diferente da lei em si mesma. Uma das primeiras ambiguidades do monstro é quebra da lei e automaticamente se coloca fora da lei. Ou seja, de certa forma, o Foucault brilhantemente, e fica aqui, diz que o psicopata, neste caso o monstro, quando quebra a lei, sai do mundo real, sai do mundo jurídico. E é verdade. As redes virtuais, as redes sociais são um claríssimo exemplo da pessoa a sair do mundo real, do mundo jurídico, das normas constitucionais e jurídicas, nomeadamente jurídico-penais, não se aplicarem a eles. O psicopata vive sempre nesse limbo, nessa ilusão da sua própria irmandade muçulmana cá do sítio, com aquela moral deles, que é uma ética profundamente medieval, tribal e obviamente psiquiátrica muitas vezes, no sentido não da psiquiatria psicótica, no sentido da psicose clássica da psiquiatria, mas do sentido da psiquiatria como um fenómeno só compreensível e não explicável. É totalmente ilógico, é um delírio, não necessariamente como se pensassem que estivessem em Marte e falavam com o nosso Senhor Jesus Cristo, eles sabem o que estão a fazer, mas vivem num delírio, numa fantasia permanente. A psicanálise chama isso realidade fantasmática. Por isso, vamos para a introdução à segunda edição, onde tínhamos ficado na lei número 18. Vou só ler 3 ou 4 minutinhos, que o vídeo já está muito longo, e por isso vou só ler 3 ou 4 minutinhos.
A lei número 27 de 2009, 11 do 5, que procede à alteração do decreto-lei número 15 de 93, de 22 de 1, sobre o regime jurídico dos produtos estupefacientes. A lei número 27 de 2009, de 19 do 6, sobre o combate à dopagem no desporto. Creio que vos li a lei número 17 de 2009, de 6.5, 6 de maio, que procede à alteração da lei número 5 de 2006, de 23 de fevereiro, sobre o regime jurídico das armas. A lei número 28 de 2009, 19 de junho, que revê o regime sancionatório do setor financeiro. A lei número 38 de 2009, de 20 de julho, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2009-2011. A resolução da Assembleia da República número 32 de 2009, de 27 de 8, que aprova a Convenção de Varsóvia sobre o branqueamento de capitais. O decreto do Presidente da República número 108 de 2009, com a mesma data, que ratifica. A lei número 88 de 2009, de 31 de 8, que aprova o regime jurídico de emissão e execução de decisões de perda de instrumentos, produtos e vantagens de crime. Não falha nada. A lei número 23 de 2009, de 1 de setembro, que aprova o regime jurídico de emissão e execução de decisões de aplicação de sanções pecuniárias. A lei número 109 de 2009, de 15 de setembro, que aprova a lei do cibercrime. O cibercrime, é? Desde 2009 temos isso. A lei número 112 de 2009, 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção de violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. A lei número 32 de 2010, 2 de setembro, que altera o Código Penal. A lei número 33 de 2010, que regula a utilização de meios técnicos de controle à distância e revoga a lei número 12299. E vou lê-las todas, é espetacular. A lei número 40 de 2010, de 3 de setembro, que altera o Código de Execução das Penas e medidas privativas de liberdade, e o Código Penal. E para concluir, a lei número 41 de 2010, de 3 de setembro, que altera o regime das responsabilidades de titulares de cargos políticos. E quase, só faltam aqui duas frasezinhas, quase que acabei a introdução à segunda edição, só faltam aqui duas frasezinhas, mas as leis já vos disse todas, isto já está muito longo, ninguém vai ler isto, estou tramado, estou mesmo tramado. Caros amigos, ficamos por aqui. Eu espero que tenha sido claro. Na live de sábado provavelmente vou falar sobre o 10 de junho. Um abraço, muito obrigado.